Olá, gente! Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e a aula de hoje é sobre volume do cilindro e volume do cone. Espero que vocês gostem dessa aula. Não esqueçam de compartilhar, de curtir e de se inscrever no canal. Vamos lá? Volume é o espaço ocupado por um corpo ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância. Então vamos pensar, o que é volume? Você está colocando uma latinha na sua geladeira. E você olha e fala assim, nossa, não vai caber essa latinha aqui. Por quê? O que você calculou? O volume, ou seja, o espaço que aquela latinha que estava na sua mão iria ocupar dentro da sua geladeira. E viu que não dava. Rapidinho você fez um cálculo de volume. Você calculou a quantidade de espaço que aquilo que estava na sua mão iria ocupar, no caso, na sua geladeira ou no seu armário. A gente está sempre fazendo cálculo de volume para saber se cabe em determinado lugar ou não. Então, o volume é o espaço ocupado por um corpo ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância. Então, dentro dessa latinha que você tem, quanto cabe de água, quanto cabe de grão, quanto cabe de areia, ou seja, qual é a capacidade que aquela sua latinha tem de comportar coisas dentro dela. Também a capacidade está muito ligada a volume. Volume é o espaço que o objeto ocupa e a capacidade é a condição que ele tem de manter alguma coisa dentro dele até a boca. Você encher e ver quanto coube dentro daquele seu objeto, que a gente não sabe qual é. Pode ser um cone, pode ser um cilindro, pode ser um paralelepípedo, pode ser um cubo. Nesse caso, nós hoje vamos falar do cilindro e do cone, tá ok? Então vamos lá. O volume tem unidade de tamanho cúbico. Ou é metro cúbico, ou é centímetro cúbico, ou é milímetro cúbico. Sempre que você vê que uma medida está ao cubo, é porque está falando de volume. Volume do cilindro. Eu trouxe aqui um cilindro, é uma garrafinha, tá? A base circular, redondinha, isso é um cilindro. A capacidade desse cilindro é o tanto de água que eu boto dentro da minha garrafinha, tá? Então, eu tenho um cilindro, tá? Com a base circular e a altura desse meu cilindro, tá? Então, o volume do cilindro, como é que eu vou calcular o volume, ou seja, o quanto de espaço essa minha garrafinha ocupa? O volume do cilindro é calculado com π vezes r ao quadrado vezes h. Pô, mas já botou π no meio? Tem π. Por quê? Como é que a gente calcula, se fosse só esse círculo aqui, como é que a gente calcula a área de um círculo? Um papelzinho, um círculo redondinho. πr ao quadrado. Se eu quero calcular a área de um círculo, eu calculo π vezes r ao quadrado. Quem é esse r? É o raio. Ó, aqui é o meu círculo. Ele tem, de uma ponta a outra, é o diâmetro dele. O raio é a metade do diâmetro, ou seja, isso aqui é o raio. O raio é a metade do diâmetro de um círculo. Então, como é que eu calculo toda essa área aqui do meu círculo? É o raio vezes π. É o raio ao quadrado vezes π. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu aqui estou com um cilindro, como se fosse a minha garrafinha. Aqui embaixo eu tenho que calcular a área dessa base vezes a altura. É assim que eu sei o volume. Calculando a área da base, ou seja, o quanto esse círculo aqui, qual é a área desse círculo aqui, vezes a altura do meu cilindro. Como é que eu calculo essa área? É π. O π nós vamos calcular com 3,14, tá? O π é um número irracional. Então, ele é 3,1415, tem vários números decimais. Mas nós vamos calcular o π aqui usando apenas 3,14. Tem lugares que pede para calcular π como 3,1. Tem lugares que pede só com 3. Depende do que o problema vai pedir. Nesse caso, o mais comum é 3,14. Então, como é que eu calculo o volume de um cilindro? Eu calculo a área da base, usando o quê? A medida do raio ao quadrado vezes π, isso tudo vezes a altura do meu cilindro.
Eu trouxe aqui um exemplo. Eu tenho aqui um cilindro com 4 metros de raio, metade do meu círculo, 4 metros de raio, tá? Se fosse de ponta a ponta, seria 8 metros o diâmetro. Mas aqui está falando só de raio, é a metade de um diâmetro, é a metade do círculo. 4 metros e com 8 metros de altura. Então, o volume é π vezes r ao quadrado vezes a altura. Eu posso calcular primeiro o volume e depois multiplicar pela altura, ou posso fazer direto. Vamos fazer primeiro a área. A área da base vai ser igual a π vezes r ao quadrado. Já fiz essa parte, tá? Então, vamos fazer aqui. Volume é igual. Aí, eu vou botar aqui a resposta da área da base, tá? Que é o πr ao quadrado. Π é 3,14 vezes o raio ao quadrado. Quem é o raio? 4 vezes 4 ao quadrado. Então, 3,14 vezes 4 vezes 4, 16. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Vou armar a continha aqui. 3,14 vezes 16. 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 1, 6, com 2, 8. 6 vezes 3, 18. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Vou somar 4. 8 com 4, 12. Vai 1. 8 e 1, 9. Com 1, 10. Vai 1, 3, 4, 5. Como eu estava multiplicando por um número decimal e tinha duas casas decimais aqui, eu vou andar duas casas decimais de trás para frente. 1, 2, e coloco a vírgula. Então, a área da base foi igual a 50 inteiros e 24 centésimos, 50,24. Então, no lugar de πr2, ou πr ao quadrado, eu vou botar 50,24 vezes a altura. Quem é a altura? 8 metros. Então, agora eu vou armar a conta. 50,24 vezes 8. 8 vezes 4, 32, vão 3. 8 vezes 2, 16, mais 3, 19, vai 1. 8 vezes 0, 0. 1 que foi, 1. 8 vezes 5, 40. Duas casas decimais, ando duas casas decimais. 4, então, o volume do meu cilindro será 401,92 metros cúbicos. Por que cúbico? Porque o volume sempre vai ser em metro cúbico. Então, o volume do meu cilindro, ou seja, o espaço ocupado pelo meu cilindro, será de 401,92 metros cúbicos. Tá? Volume do cone. Bem, o volume do cone é bem parecido com o volume do cilindro. O que é um cone? Isso aqui é um cone. Aquele amendoinzinho que a gente compra na praia, que vem aqui no conezinho, uma casquinha de sorvete, um chapéuzinho de festa, daqueles que a gente amarra com elástico. Tudo isso é em formato de cone. O cone pode estar virado para cima, virado para baixo. Aqui seria a base do cone, a parte circular do meu cone, aqui é a ponta. Até aqui, ó, πr2, πr ao quadrado, vezes a altura, não é a mesma coisa, a mesma fórmula do cilindro, para achar o volume do cilindro? Sim, mas aqui está dividido por 3. Por quê? Porque se eu pegar um cilindro com a mesma medida, com a mesma base do cone e com a mesma altura do cone, eu vou encher 3 cones para caber dentro de um cilindro, ou seja, um cone mais um cone entornados dentro de um cilindro vai encher um cilindro, desde que esse cilindro tenha a mesma base e a mesma altura. Por isso é que a medida do cone é a medida do cilindro dividido por 3. Então, vamos ver como é que a gente vai calcular essa medida. Eu tenho aqui um cone que tem a base circular, assim como um cilindro, tem o raio, que é a metade do meu diâmetro, tá aqui, e tenho a altura. A altura
do cone não é essa altura da lateral, é essa altura que fica no meio do cone formando um ângulo reto. Ó. Essa aqui ao lado não é a altura, tá? Então, para eu calcular a altura do cone, eu tenho que calcular como se fosse um triângulo aqui dentro. Ó. Um ângulo reto, tá? Do centro até a base, tá bom? Aí, quando o problema já dá altura, é só eu substituir. Se o problema não der altura, eu tenho que calcular a altura do cone para depois eu poder botar na fórmula do volume, tá ok? Então, nesse caso aqui, já tenho a altura do meu cone. A altura é de 6 metros e o meu raio é de 2 metros. Então, eu vou botar na fórmula. Volume é igual. Primeiro eu vou calcular essa área aqui, ó, do círculo, tá? Que tem na minha base, na base do meu cone. Eu vou usar πr ao quadrado, tá? Isso aqui é a área da base do cone. Π, que é 3,14, vezes o raio ao quadrado. Quem é o raio do meu cone, da base do meu cone? 2 metros. 2 ao quadrado. Então, vai ser 3,14 vezes 4. 4, aqui vou arrumar a continha, tá? 3,14 vezes 4. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4, e 1 que foi 5. 4 vezes 3, 12. Como eu estou multiplicando o número decimal e tem duas casas, eu vou andar duas casas de trás para frente. 1, 2, então deu 12,56. Então, no lugar de πr ao quadrado, eu vou botar 12,56. 12 inteiro, 56 centésimos. Isso tudo vezes a altura. Quem é a altura? 6 metros. Divididos por 3. Bem, esse 6 aqui eu posso simplificar com 3. Dividir aqui por 3 e dividir aqui por 3. 6 dividido por 3 vai dar 2. 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, eu vou ficar com 12 inteiros e 56 centésimos vezes 2. 6 dividido por 3 dá 2. 3 dividido por 3 dá 1. Então, não preciso colocar 1 aqui embaixo. O volume vai ser igual. 2 vezes 6, aqui é vezes. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 5, 10. E 1, 11. Vai 1. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. 2 vezes 1, 2. Estou multiplicando o número decimal, ando duas casas. Então, o volume do meu cone vai ser 25,12 o quê? Metros cúbicos. Tá? E quando eu estou calculando o volume de um cone, eu vou fazer a mesma fórmula de volume do cilindro, só que dividido por 3. Por quê? Porque com 3 cones se enche um cilindro com a mesma área de base e a mesma altura. Vamos ver um probleminha agora sobre isso? Vamos lá? Um reservatório de grãos possui o formato de um cilindro e está com 70% de sua capacidade ocupada. Sabendo que ele possui um diâmetro de 4 metros e altura de 8 metros, o volume que ainda cabe nesse reservatório em metro cúbico é de... Então, aqui nós estamos vendo um problema de quê? De cilindro. Eu tenho um cilindro e que ele tem a capacidade de grãos já foi ocupado em 70%, ou seja, 70% dele já está com grão. A pergunta é, o volume que ainda cabe nesse reservatório, ele quer saber os 70%? Não. Ele quer saber o que falta para encher esse reservatório. Então, a primeira informação que eu tenho que saber se ele me deu 70% está cheio, quanto falta para ele ficar completo? Falta total, não é 100%? Se ele já tem 70%, quanto falta para ele ficar até em cima, completo? 100% é o total. Ele já tem 70%. Então, falta 30%. 0, 10 menos 7, 3. Ele quer saber esses 30%. Tá? Ele não quer saber os 70%, ele nem quer saber ele cheio.
ele está perguntando quanto falta para esse reservatório ficar completo. Ou seja, ele quer saber esses 30% aqui, ó. Ok? Então, ele está 70% cheio e eu quero saber os 30% que ainda faltam, tá? Mas o que é 30%? É a mesma coisa que 30 sobre 100, isso aqui é 30%, ou é a mesma coisa que 3 décimos, ou é a mesma coisa que 0,3. Então, eu posso calcular 30% ou em forma de fração, seria 3 décimos, ou eu posso em forma de número decimal, usando 0,3, tá ok? Então, vamos entender isso aqui. Primeira coisa que eu tenho que saber, qual é o volume total do meu cilindro? Ele me falou uma coisa aqui que eu tenho que prestar atenção. Ele me falou que o diâmetro é 4 metros. O que é diâmetro? É de um lado ao outro da minha base circular. Eu calculo com um raio. Então, se o diâmetro, ou seja, se de ponta a ponta mede 4 metros, quanto mede o meu raio? O raio não é a metade do diâmetro? Então, o meu raio mede 2 metros. Então, essa distância aqui, que é o meu raio, é de 2 metros. É ele que eu vou usar na minha fórmula. Então, eu vou calcular. Desculpa, aqui está faltando a altura, tá? O volume é π vezes r ao quadrado vezes a altura. Então, agora que eu já sei quanto é o meu raio, 2 metros, qual é a minha altura, 8 metros, eu sei quem é π. Nesse caso aqui, o problema está me falando, use π igual a 3. Então, eu não vou usar π como 3,14. O problema está me autorizando a usar π igual a 3. Então, eu vou botar aqui na minha fórmula. O volume vai ser igual a π, que é, nesse caso, que vai ser 3, vezes o raio ao quadrado. Quem é o raio? 2 metros. Então, 2 ao quadrado vezes a altura. Quem é a altura? 8 metros. Então, o volume vai ser igual a 3 vezes 2 ao quadrado, 4, vezes 8. Volume é igual a 8 vezes 4, 32. 32 vezes 3, 96. 96, o quê? Está em metros. Metros cúbicos. Mas é isso que o problema está me perguntando? Qual o volume do meu cilindro? Não. Ele está me perguntando quanto é 30% desse cilindro, que ele quer saber quanto falta para encher esse cilindro. Então, eu vou ter que calcular 30% de 96 metros cúbicos. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu calculo 30%? 30% vezes, quando eu falo de, 30% de alguma coisa, 30% vezes alguma coisa. 30% de 96. Corto, como eu mostrei a vocês. Então, vai ficar 96 vezes 3 divididos por 10, tá? Então, aqui eu vou botar 3 décimos vezes 96. 3 vezes 96. Vou multiplicar 96 vezes 3. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 9, 27. Mais 1, 28. 288. Isso é igual a 288 dividido por 10. Quando eu estou dividindo por 10, 10 não tem um zero, então eu ando uma casa para a esquerda. Então, vai ser 288, vou andar uma casa e vai ficar 28,8 metros cúbicos. Essa capacidade é o total do meu cilindro? Não. Essa capacidade de 28,8 é o que falta para encher o meu cilindro, tá? Para encher o meu reservatório de grãos. Então, no caso, essa parte verde representa 70% que já estava cheio. E 28,8 metros cúbicos representa os 30% que ele queria saber, que é a parte de cima. Tá? Então, estava até aqui,
E ele queria saber o restante. Quais foram os passos? Primeiro, eu descobri quanto é 100%, ou seja, quanto é o reservatório cheio, todo o volume. Para ele estar cheio, ele precisa de 96 metros cúbicos. Ele já estava com 70%, calculei só os 30% que ele queria saber. Então, 30% de 96, 28,8 metros cúbicos. Essa é a minha resposta. Uma casquinha de sorvete com formato de cone possui 12 centímetros de altura. Notem que aqui já está me dando a altura, eu não precisei calcular, tá? Essa linha aqui é geratriz, ela não é altura, não posso calcular por essa aqui, tá? Tem que ser pelo centro do meu cone. Aqui já foi dado. E o raio de 3 centímetros, aqui já foi dado o raio. No outro eles deram um diâmetro e eu tive que calcular o raio. O raio é a metade do diâmetro, tá? Qual a capacidade em ml, em mililitros da casquinha? Note que aqui ele quer que o problema está em centímetro e a resposta tem que ser em mililitros, tá? Aí eu botei uma observação. 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, tá? É fácil de converter. Então vamos lá. Eu tenho aqui o volume é igual π, use π igual a 3. Eu não vou usar também 3,14, vou usar π como 3. Então vai ficar 3, que é o π, vezes, quem é o raio ao quadrado? Se o raio é 3, raio ao quadrado é 3 ao quadrado, vezes a altura. Quem é a altura? 12 centímetros. Isso tudo dividido por 3. Como o meu π aqui é 3, antes de eu começar a fazer, eu já vou cortar esse 3 com esse 3. Tá? Por quê? Porque eles estão multiplicando. Quando está multiplicando, eu posso cortar numerador com denominador. 3 com 3. Então, o volume vai ser igual. Quanto é 3 ao quadrado? 9 vezes 12. O volume vai ser igual. 9 vezes 2, 18, vai 1. 9 vezes 1, 9, mais 1 que foi 10. Então, 9 vezes 12, 108. 108 o quê? Centímetros cúbicos. Mas ele quer a resposta em centímetro cúbico? Não, ele quer saber quanto cabe de sorvete dentro daquela casquinha. Então, ele quer em mililitros. Então, se 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, 108 centímetros cúbicos serão iguais a volume igual a 108 mililitros. É só substituir, tá? Cada centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Então, 108 centímetros cúbicos são iguais a 108 mililitros. Mas para fazer isso, eu preciso de algumas informações. Algumas informações o problema vai me dar, outras eu tenho de saber, tá? Toma aqui, 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, provavelmente o problema não me daria. Eu coloquei aqui, mas é um conhecimento prévio, eu tenho que saber que 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro, ok? Bem, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido. E não esqueçam de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal, ok?